O elegíaco era desta vez um grande poeta, Sófocles. Sófocles representa a tentativa de mediar entre os extremos. E quando a mediação se revelou impossível, o grande poeta trágico cantou uma elegia suave e dolorosa, irresistível, que pareceu à posteridade síntese perfeita. Por isso, Sófocles foi sempre o poeta preferido dos partidários, do equilíbrio puramente estético, dos classicistas. É grandíssimo artista, artista da palavra, dono de extraordinário lirismo musical, sobretudo nos coros, mas foi também artista da cena, sábio calculador dos efeitos, mestre incomparável da arquitetura dramática, da exposição analítica do enredo. Entre o patos coletivista de Ésquilo e o patos individualista de Eurípides, a tragédia semipolítica, semissentimental de Édipo revela força superior de emoção. Conflito coletivo e conflito individual estão ligados de maneira tão íntima que o efeito se torna independente de todas as circunstâncias exteriores, efeito permanente. O espectador moderno reconhece-se nos personagens de Sófocles, primeiro grande mestre da dramaturgia de caracteres. O fim, porém, é sempre a emoção lírica. A arquitetura dramática serve para arrancar aos personagens o lamento elegíaco. A elegia é a arma estética do homem contra o destino. Inteiramente só, sucumbe Ajax, o apaixonado, incapaz de cantar a elegia, e quando o homem, martirizado pelo destino, emudece, então há ainda o coro para restabelecer o equilíbrio lírico do mundo. São os coros do Édipo em Colono, que contemplam a tragédia do Édipo. Lirismo é o verdadeiro nome da ordem divina e humana do mundo de Sófocles. Sintomas de um equilíbrio precário, porque puramente estético. Na Antígone, não existe mediação dramática possível entre a lei cruel e inelutável que impõe a Creon, tirano contra a vontade, a perseguição do inimigo para além da morte, e por outro lado, o sentimento íntimo, quase cristão da Antígone. Não nasci para odiar com os outros, mas para amar com os outros. Não existe mediação dramática entre Ésquilo e Eurípides, mas existe entre eles a euritmia poética, a medida lírica. Sófocles estava inconsciente da natureza precária da sua solução. Não se afasta da realidade, não mente. A dor trágica do Filoctetes revela-se como instrumento da vontade divina, como instituição deste mundo. E ao homem só resta a elegia. Nunca ter nascido seria o melhor, mas se vives, melhor é voltares quanto antes para o lugar de onde vieste. Contudo, o pessimismo de Sófocles, um crítico moderno, fala de visão pavorosa da vida. Não é absoluto, porque pelo sofrimento, e só pelo sofrimento, conseguimos a plena consciência da nossa situação no cosmo. Sem o conflito trágico com a lei do Estado, Antígone seria só uma criatura sentimental. O conflito lhe revela a força do seu imperativo de consciência que nos impôs a resistência. E assim Antígone se tornou o símbolo permanente de todas as resistências. De igual modo se torna Édipo o símbolo permanente dos erros trágicos da humanidade. Através das complicações de um enredo quase diabólico, os erros se dissipam e Édipo se transforma de homem infeliz em nome trágico, aceitando o que a vida lhe impôs. No fim das tragédias sofoclianas,
Os personagens são mais dignos do que eram antes. Eis a solução euripidiana que Sófocles achou para o conflito esquiliano. Ordem divina e ordem terrestre, cujo conflito torna tão dolorosa a vida, reconciliam-se na dignidade humana. Em Sófocles, tudo é harmonia, sem que fosse esquecido uma só vez o fundo escuro da nossa existência. Sófocles é humanista, mas não é um humanista satisfeito e suficiente, porque o humanismo grego nunca se esquece da precariedade do mundo, pela possível ira dos deuses, nem da tristeza deste mundo, que nos impõe o silêncio piedoso no fim da tragédia. O humanismo de Sófocles prestou-se para ser erigido em resultado definitivo, dogma estético, modelo. O humanismo antigo, porém, assim como a religião grega, não conheceu dogmas. O dogma teórico estava excluído pelo caráter pragmatista da civilização antiga, na qual era considerado peso morto, ou antes inexistente, o que não tinha efeitos vitais. O humanismo da literatura grega não significa guarda de tradições culturais, e sim a capacidade de intervir na vida. É comparável ao lugar na vida, pelo qual os folcloristas modernos significam o conto de fadas, a lenda, a parábola e outros gêneros semelhantes da literatura oral. O lugar na vida da epopeia homérica encontra-se na interpretação da vida. O lugar na vida da poesia grega encontra-se na disciplina musical das emoções. O lugar na vida do teatro grego encontra-se na reinterpretação do mito. O lugar na vida da historiografia grega encontra-se, assim como o da filosofia, em interesses políticos e está determinado pela retórica. O gosto dos gregos pela retórica é, para nós outros, um fenômeno algo estranho. Não se cansaram de ouvir discursos inúmeros e intermináveis na assembleia e perante o tribunal. De discursos metrificados encheram as tragédias, e até nas obras de historiografia inseriram discursos inventados. A retórica era considerada a disciplina principal da educação superior e, enfim, foi identificada com a própria cultura. Evidentemente, não pode ser confundida com a retórica moderna, sempre subjetiva, instrumento de efeito estilístico ou tentativa de mettre en scène, a pessoa do orador. A retórica grega visava a um objetivo, comum a todas as atividades espirituais: a vontade de garantir à obra um lugar na vida. O lugar na vida da obra historiográfica de Heródoto é a explicação das guerras contra os persas. Heródoto era natural da Iônia, de uma região da civilização muito antiga, sujeita, porém, havia muito à dominação persa. Como fora possível às minúsculas cidades gregas vencer esse colosso oriental? Heródoto sentiu certo orgulho patriótico pela vitória dos conacionais de além-mar, embora os seus próprios patrícios, decadentes deste muito, ficassem na servidão política dos persas. No Oriente, para além das fronteiras intransponíveis, devia haver coisas misteriosas, explicando a um tempo as riquezas excessivas do Império Oriental e a sua fraqueza inesperada. Propondo-se explorar, antes de narrar os acontecimentos bélicos, o mundo desconhecido fora das cidades gregas, Heródoto realizou obra de patriota consciente e do repórter corajoso ao mesmo tempo. Narrando as guerras persas,
Heródoto criou uma porção de recordações inesquecíveis e lugares comuns escolares. Leônidas e as Termópilas, Salamina, Maratona. Revela-se aí o retor. Mas Heródoto criou também uma tradição indestrutível quanto ao Oriente. A sabedoria misteriosa dos sacerdotes egípcios, a luxúria dos reis da Assíria, os palácios, labirintos, haréns, oráculos, grandes crimes e grandes profecias. Aqui a retórica é substituída pela reportagem, no mais alto sentido da palavra. E não é essa a única tradição literária que iniciou. Na obra de Heródoto, encontra-se em certos numerosos contos, lendas, narrações folclóricas, em que revela a arte consumada de um grande novelista. Narra sem comentários morais nem explicações psicológicas os acontecimentos fabulosos, que parece aceitar como verdade histórica. E por que não? A providência que protegeu os gregos contra os persas age por meio, às vezes, estranhos. O cético religioso, que é Heródoto, zombando um pouco dos sacerdotes orientais com as suas atitudes teatrais e, no entanto, receando-lhes a terrível sabedoria mágica. Esse cético acha tudo possível, e muito do que antigamente se considerava invenção ou credulidade do repórter grego, como a história de povos de pigmeus na África, confirmou-se depois como fato etnográfico. Heródoto não é descrente, mas a sua religião já é um pouco moralizante. Um Sófocles sem lirismo e a sua moral já um pouco relativista. Há tantos povos no mundo, com costumes tão diferentes, e, no entanto, a fé mais ardente e a civilização mais rica não os protegerão contra a decadência política. A decadência também abateu os patrícios jônicos do historiador, colocando-os apenas na situação de observadores abastados, cultos, curiosos e passivos, dos quais Heródoto era o primeiro representante literário, e o mais ingênuo, o mais inteligente e muito bonachão.